Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e prontos para a nossa terceira aula de língua portuguesa, tá bom? Antes de iniciarmos, vou deixar o recadinho. Quem não está inscrito no canal Eduque Mais SCPE, entra lá, certo? Pelo YouTube, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e não esqueçam de deixar aquele comentário com o seu nome da escola e a turma, tá bom? Então, vamos lá, boa aula! Nós vamos iniciar fazendo a correção das atividades da aula da semana passada. Na primeira questão, eu tinha aí uma charge, certo? Onde diz, desigualdades sociais. Filho, aí pede para você. Aí tem do lado aí uma mulher com duas crianças, né, pequenas. Filho, você vai pedir. A charge em análise tem como objetivo principal. Letra A, fazer uma crítica social a partir de uma cena humorística. Vocês acham que tem aí algo engraçado em torno dessa charge? Letra B, promover uma reflexão sobre o uso exagerado de tecnologias pelas crianças. Letra C, retratar a dura realidade dos pedintes nas grandes metrópoles brasileiras. Ele está retratando aí a realidade dessas pessoas que pedem nas grandes metrópoles. Ou letra D, provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil. Então seria ali a alternativa D, onde nós temos duas realidades aí, uma que tem bastantes condições financeiras de renda e outra pessoa totalmente que vive na miséria, né, que não tem absolutamente nada, está pedindo aí no trânsito. Segunda questão. Em fio, você vai pedir. Pode-se observar que tipo de linguagem. Quando ela utiliza essa linguagem aí, né, fio, você, ela utiliza uma linguagem coloquial, bem popular aí, certo? Bem informal. Na terceira questão, ele vai fazer uso do quadrinho aí, certo? Onde diz, qual é o segredo para o casamento perfeito? Case com um homem que não coma muito, não beba ou jogue, nem fique na rua até tarde, ou faça bagunça na casa, e terá um casamento perfeito. Em outras palavras, case com um homem morto. Então, na terceira questão, no segundo quadrinho, pode-se deduzir pela fala do personagem. Quando ela diz aí, case com um homem morto, ela quis dizer aí que não existem maridos perfeitos, certo? Então, a alternativa correta seria a letra A. Quarta questão. Tenho aí um texto, certo? Onde diz, chega de brincar de esconde-esconde. É hora de ajudar no pega-pega. Disque denúncia e tem aí o número do disque denúncia. A finalidade do texto é incentivar a denúncia à violência infantil, a adoção de crianças, a necessidade das crianças brincarem ou divulgação de brincadeiras infantis. Então está bem visível aí, bem perceptível que está se tratando da questão da violência infantil. Então ele está nos incentivando a fazer a denúncia contra a violência infantil. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com os gêneros de divulgação científica. Então, construção composicional e estilos de gêneros de divulgação científica. E eu começo aí com algumas questões, certo? Alguns questionamentos. Você sabe o objetivo de um texto de divulgação científica? Ao analisarmos esse nome, divulgação científica, qual seria o objetivo desse texto? Vamos pensar em divulgação, então, nos leva a pensar em divulgar, né? E científica, será que vem de cientistas? Será que é produzido por cientistas? E aí, esse tipo de texto, será que ele é produzido por cientistas? Qual será a importância desse texto de divulgação científica? Então, vamos ver agora bem direitinho essas questões, tá bom? O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado, ou seja, ele vai expor ideias argumentando de forma bem elaborada e bem minuciosa.
são produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Possuem a finalidade principal de popularizar a ciência. Então, esses textos de divulgação científica, eles são produzidos a partir de grandes pesquisas, né? Então, realmente, eles são feitos a partir de cientistas, grandes pesquisadores, né? Que levam a partir de um tema, levam a grandes aprofundamentos, a investigações sobre esse tema e vão abordar de forma bem minuciosa. E esse texto de divulgação científica, ele tem como principal finalidade popularizar a ciência, ou seja, levar as questões científicas a um público de forma bem ampla. O texto de divulgação científica é um texto discursivo, tem por objetivo expor, transmitir conteúdos de natureza científica. Aí eu tenho uma diferença entre o texto científico e o texto de divulgação científica. Aparentemente, ao olharmos, parece ser basicamente a mesma coisa. Porém, há uma diferença aí, certo, pessoal? O texto científico, ele é voltado a um público mais específico, ou seja, de cientista para cientista, de pesquisador para pesquisador, ou seja, será um público que está envolvido nesse meio, certo? E o texto de divulgação científica, como nós vimos, ele vai ter a função de popularizar a ciência, ou seja, ele vai fazer com que essa pesquisa ela chegue a várias pessoas de todo tipo de público, certo? O texto científico é um texto pertencente a uma esfera de circulação bem específica, como eu falei, é um texto mais direcionado. Digamos, um artigo sobre novos tratamentos contra o câncer em uma revista voltada para médicos e pesquisadores. Então, eu tenho aí um texto científico numa revista que é só para médicos, então eles vão entender totalmente ali aquela linguagem, aquele estudo, porque está direcionada de médico para médico. Já o artigo de divulgação científica, ele vai ampliar o público. É a reportagem que sai no jornal sobre o mesmo tratamento, escrita em uma linguagem acessível a quem não se trabalha na área. Então, eles vão fazer esse texto de divulgação científica para ser publicado para um público mais leigo, certo? Que não entenda tanto do assunto, porém, se eu pegar, eu vou conseguir entender totalmente aquele assunto. Então, vai trazer essa linguagem bem acessível a esse tipo de público que não trabalha naquela determinada área da medicina. Características. O gênero científico, na divulgação científica, ele traz algumas características. Entre elas, expõe um conteúdo de natureza científica, tem por finalidade transmitir conhecimento de natureza científica a um público o mais amplo possível, né? Aquilo que eu falei. Ele vai utilizar esse gênero de divulgação científica para transmitir ao máximo de pessoas possíveis. Apresenta dados concretos, provas e fatos baseados em experimentos e estudos. Então, tudo que é relatado em um texto de divulgação científica, ele deve ser concreto, né? Verdadeiro e comprovado, né? Então, os cientistas, os pesquisadores, eles comprovam realmente aquilo que estão falando. Então, por isso os estudos, né? Então, para ter tudo aí, todos os fatos serem baseados e ter algo comprovado. Apresenta conclusões ou andamento de pesquisas. Então, ele pode fazer um texto de um assunto que já foi concluído ou também de uma pesquisa que ainda está em andamento. Usa uma linguagem clara, objetiva, acessível e geralmente impessoal. Então, ele não vai colocar sua opinião, né, de forma eu acho, eu acredito. Não, ele tem que utilizar uma forma bem impessoal. Emprega termos e conceitos científicos de uma ou mais áreas de conhecimento, né? Então, ele vai trazer conceitos científicos de uma ou mais áreas, dependendo do tema a ser abordado. Apresenta verbos flexionados
predominantemente no presente do indicativo, né, por se tratar de certezas. Estrutura. O texto de divulgação científica, ele se define por expor, transmitir conteúdos de natureza científica, como nós já vamos falando. Geralmente é constituído de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, no parágrafo introdutório, é revelado o tema a ser abordado, né? Então, ele vai colocar ali na introdução o tema em que vai ser abordado. Pelo menos 2 parágrafos para o desenvolvimento, apresentando assim alguns exemplos, comparações, dados estatísticos, relações de causa e efeito e resultados. 1 parágrafo ou 2, no máximo, para conclusões sobre o que foi discorrido anteriormente. Então, essa é a estrutura do texto de divulgação científica. Onde encontramos os textos de divulgação científica? Os textos de divulgação científica, eles são encontrados em revistas e jornais científicos, ou seja, existe uma vasta, são direcionados a esse meio científico. Livros também, né, dessa plataforma aí, dessa questão científica. Plataformas de divulgação científica, então existem blogs na internet que são direcionados a esses tipos de pesquisas, a esses tipos de textos. Na televisão, né, nos jornais, nós encontramos de forma onde ele utiliza o texto de divulgação científica, a partir dele faz uma reportagem para divulgação para o público em geral, certo? E na internet, claro que nós podemos encontrar diversos textos de divulgação científica. Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicado ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Então, claro que a depender de cada tema, vai ter um grupo de pesquisadores e especialistas naquela área para que faça essas pesquisas para poder concluir, né, e assim poder construir esses textos de divulgação científica. Os textos de divulgação científica, eles se utilizam também de outros recursos. Então, por exemplo, eu tenho lá um texto de divulgação científica, no meio do texto eu vou ter um gráfico, um esquema, certo? Algum outro tipo de gênero que vai incrementar esse meu texto, certo? Então, ele se utiliza, sim, de outros tipos de textos, de outros gêneros, para incrementar o seu texto. Então, isso é bem essencial. Entre eles, eu tenho o infográfico, que é a arte da infografia. É caracterizado por ilustrações explicativas sobre um tema ou assunto. O infográfico é a junção das palavras info, informação, e gráfico, desenho, imagem, representação visual. Ou seja, o infográfico é um desenho ou imagem que, com auxílio de um texto, explica ou informa sobre um assunto que não seria bem compreendido somente com um texto. Os infográficos são utilizados em jornais, mapas, manuais técnicos, educativos e científicos, e também em sites. Aí eu trouxe aí um exemplo de infográfico, certo? Então, observem que eu tenho a parte escrita, né, e a parte das imagens, o visual aí. Então, tenho aí a linguagem verbal e não verbal para a construção desse infográfico aí, onde ele traz elementos escritos, né, e as imagens para compor essas informações. Então, o infográfico é um gênero textual bastante colocado nos textos de divulgação científica. Outro também é o esquema, né? O esquema é como se fosse um esqueleto de um texto, o essencial, o básico, onde eu utilizo de palavras ou frases curtas, né, para compor esse esquema aí, sintetizando, resumindo o conteúdo. Então, pode ser considerado um resumo mínimo, simples, onde utiliza dessa estrutura aí fácil e bem prática de ser feita. Então, tem um exemplo aí desse esquema aí sobre o tema trânsito. Verbete enciclopédico. É um gênero textual de natureza expositiva, encontrado, como o nome já diz, em enciclopédias. Elas são organizadas em verbetes. Eles têm como objetivo apresentar definições e informações sobre um determinado assunto, utilizando linguagem
objetiva e impessoal. Então, esse verbete aí é bem comum nós encontrarmos em textos, né? Quando tem lá no finalzinho alguns termos, expressões que podem ser desconhecidas para aquele público que está lendo aquele determinado texto. Então, ele coloca lá o significado, né, de determinadas expressões. Então, o verbete enciclopédico, ele é bem comum ser encontrado nos textos de divulgação científica. Também o relatório, que é um gênero textual utilizado por diversos profissionais em seu dia a dia e também por estudantes para divulgar os resultados de um estudo ou uma pesquisa acadêmica em andamento, ou até mesmo para registrar participações em congressos, simpósios ou práticas de leitura e estudo. O relatório ele é bem comum, né? Quando vocês, alunos, estão na escola, por exemplo, a professora de ciências vai lá e quer fazer um experimento, uma experiência e pede, pessoal, façam um relatório do que vocês estão observando, do que está acontecendo. E aí vocês vão relatando de forma simples o que vocês viram, como foi feito, o que aconteceu naquele experimento. Então, da mesma forma acontece com os cientistas, né? Em suas pesquisas, eles vão fazendo aquele relato a partir do experimento, dos resultados do estudo, das pesquisas que estão fazendo. E assim é um texto bastante introduzido nesse meio aí de divulgação científica, nesse gênero aí, nessa natureza científica. E aí eu tenho um textinho aí, um texto de divulgação científica sobre as músicas. Por que as músicas? Porque algumas músicas não saem da nossa cabeça. Então tem esse textinho aí. Depois vocês leem com calma, tá bom? Por que será que algumas músicas viram chiclete na nossa cabeça e quando nós nem percebemos, estamos cantando, né? Estamos cantarolando aquela música que virou chiclete aí. Então leiam esse texto aí, vocês vão gostar, tá bom? E aí eu trouxe outro texto de divulgação científica sobre a obesidade infantil. Então ele tem como título: Obesidade infantil pode dobrar os riscos de morte antes dos 55 anos, diz estudo. Eu vou ler esse texto para vocês, tá bom? A obesidade infantil mais do que dobra os riscos de morte antes dos 55 anos de idade. Segundo o estudo publicado na New England Journal Medicine, não sou boa em inglês, tá, pessoal? Acompanhando em longo prazo quase 5.000 crianças nascidas entre 1945 e 1984. Os pesquisadores notaram que um quarto dos voluntários que apresentava maior índice de massa corporal, o IMC, tinha 2 vezes maior taxa de morte por causas naturais antes dos 55 anos do que o grupo de menor IMC. Entre essas causas, os especialistas consideraram doença hepática alcoólica, doença cardiovascular, infecções, câncer, diabetes e overdose de drogas. O ponto principal é que a obesidade em crianças é um sério problema que precisa ser abordada seriamente, ressaltou o pesquisador William, do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. O que este estudo particular mostra é que a obesidade causará o excesso de morte prematura, completou o especialista. Além da influência direta da obesidade infantil nos riscos de morte prematura, a pesquisa indicou que a intolerância à glicose, fator de risco para a diabetes, e a pressão alta na infância também cumprem um papel neste sentido. As taxas de morte foram 73% maiores entre o grupo de maior intolerância à glicose, e 1,5 vezes maior entre aqueles que apresentavam pressão alta. Em nota para a imprensa, o pediatra Mark Jacobson, da Academia Americana de Pediatria, destaca que o novo estudo é oportuno e importante, visto que mais de 1/6 das crianças americanas estão obesas. Ele nos dá mais dados relevantes sobre os efeitos da obesidade adolescente em longo prazo.
e seguindo as diretrizes da academia, o especialista recomenda a medida do índice de massa corporal em todas as crianças e uma abordagem no estilo de vida daqueles que se apresentam obesos. Para a prevenção, segundo ele, os pais podem usar o chamado 5210, 5 porções diárias de frutas e vegetais, 2 horas ou menos de TV por dia, 1 hora de exercícios e nenhuma ou pouquíssimas bebidas açucaradas. Então, esse texto aí foi extraído do Clique Saúde, certo? Então, um texto de divulgação científica. Tem alguns questionamentos aí. Qual é o assunto abordado no texto? Então, pensem aí. Qual foi o assunto que foi abordado nesse texto de divulgação científica? Ele tratou de quê? Ele tratou da questão da obesidade infantil, não foi isso? O texto ele traz pesquisas e estudos de especialistas sobre o assunto. Ele trouxe informações de pesquisas, de estudos. Sim ou não, pessoal? O que é que vocês acham? Trouxe sim, né? Até porque se ele não tivesse usado dessas pesquisas, desses estudos, não tivesse colocado fala de especialistas, não se caracterizaria como um texto de divulgação científica, né? Sendo que o texto de divulgação científica ele é embasado em estudos e pesquisas de gênero científico. O texto apresenta uma linguagem clara. Vocês conseguiram compreender totalmente esse texto? Ele utilizou uma linguagem clara? Foi total compreendido por vocês? O que é que vocês acham aí? Eu acredito, ao meu ver, sim, né? Não sei para vocês, mas sim, ele é um texto que utiliza-se de uma linguagem clara e de bem fácil acesso. Qual a importância do uso das aspas em um fragmento do texto? Ele utilizou aí das aspas em um determinado momento do texto. Por que ele utilizou? Ele utilizou para marcar a fala de um especialista, né? Então, ele deixou bem clara, né, através das aspas, a fala do especialista ao tema abordado. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o assunto, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção. Tem a mensagem aí para vocês, certo? Ajuste sua força para lutar com seus ideais e mantenha a coragem como incentivo para acreditar e vencer. Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!